Oi, e aí? Vamos lá? Pessoal! Sou eu de novo, o professor Hilton de Biologia. Estamos aqui de novo para mais uma aula de genética. Hoje vamos falar de genética. Professor, eu adoro genética, eu adoro biologia. Biologia, a mais bela das ciências. E você lembra, na aula anterior, nós estávamos falando, né, de termos que usamos com frequência nas aulas de genética, né? Eu falei de gene, genótipo, fenótipo. Hoje nós vamos falar de heredogramas. Eu havia prometido para vocês na aula anterior que hoje falaríamos de heredogramas. Sim, o que é um heredograma? Um heredograma, na verdade, nada mais é do que a representação gráfica de uma genealogia. Genealogia digamos assim, que é a árvore hereditária de uma família, por exemplo, né? É uma forma de representar com símbolos para simplificar, porque às vezes a gente tem histórias assim, histórias que são meio longas em certos exercícios. O cara pode falar para você assim no exercício, né? O indivíduo portador de uma determinada característica, casou-se com uma moça que não é portadora da característica, mas é filha de pai portador da característica e tal. Às vezes a história fica enorme escrita. E se a gente põe na forma de símbolos, rapidamente a gente pode explicar essa história. Então, convencionou-se, isso é convenção, tá? Esses símbolos que eu vou representar aqui não fui eu que escolhi, foi convenção. Convencionou-se utilizar certos símbolos para representar os indivíduos nos cruzamentos, certos símbolos, né? E estabeleceu-se o seguinte, por exemplo, a partir de agora pra gente, círculos, né? Círculos, ou se você preferir bolinhas, os círculos ou as bolinhas representarão indivíduos do sexo feminino. Sim, indivíduos do sexo feminino. Você sabe o símbolo que a gente usa para representar indivíduos do sexo feminino, esse aqui, né? Você sabe por quê, né? Esse aqui é o símbolo para o sexo feminino. E indivíduos do sexo masculino serão representados assim, como se fosse um quadradinho, tá? Um quadrado. Indivíduos do sexo masculino, e a gente usa este símbolo aqui para indivíduos do sexo masculino. Feminino, masculino. Feminino, masculino. Você nunca errou o banheiro não, né? Você nunca errou o banheiro, a entrada do banheiro. Às vezes tem banheiros que tá lá, né? Masculino, feminino, mas às vezes os caras põem os símbolos, né? E tem gente que às vezes não sabe a simbologia. Mas você deve saber, né? Você sabe por quê? Essa simbologia? É mitologia grega. Biologia não é difícil, é só saber grego. É mitologia greco-romana. Olha que legal, né? Esse símbolo aqui para o sexo feminino é porque ele representa o espelhinho de Vênus ou Afrodite, a deusa da beleza, a deusa do amor, para representar a feminilidade. Nossa, professor, não tô vendo espelhinho nenhum, hein? Você tá viajando na maionese. Não, é que é assim, imagina, o espelhinho seria algo assim, Aqui, é onde a pessoa segura no espelho, sabe? Um espelhinho aqui assim, vamos fazer assim, Será que parece mais? E aqui onde a pessoa se vê refletida, né? Ou melhor, a Vênus ou Afrodite, a deusa da beleza. Por isso, este símbolo é para o sexo feminino. Sabia? É por isso. E este símbolo aqui para o sexo masculino. Por quê? Marte, o deus da guerra, para representar a virilidade masculina, o deus da guerra. E isso daqui, se isso aqui é espelhinho, sabe o que é isso? É o escudo e a lança de Marte, o deus da guerra. Então, feminino, masculino. Bolinhas, ou círculos, sexo feminino. Quadrados, sexo masculino. E às vezes aparece assim, na forma de losango ou triângulos. E aí, o que é isso? Não é o que você está imaginando, não, hein? Isso aqui é quando o sexo é indefinido
indeterminado. Como assim sexo indeterminado? Deixa eu anotar aqui primeiro para você. E depois, deixa eu te explicar. Sexo indeterminado, o seguinte aspecto. Por exemplo, a moça tá grávida. Oh, nossa, ó, grávida. Esperando o bebê. Olha, um bebê. Qual sexo? Ah, não sei, ainda não fiz ultrassom. Então não sabe o sexo do bebê ainda. Tá indeterminado. Voltou normal, minha barriga voltou normal. Voltei a ficar esbelto. Indeterminado, tá? Sexo indeterminado. Ou se no exercício em questão, o cara não forneceu o sexo do indivíduo porque ele quer que você calcule a probabilidade do indivíduo ser de um determinado sexo. Se for um exercício que envolve probabilidade, falaremos de probabilidade. Falaremos de probabilidade na próxima aula, tá? Mas por enquanto vamos adiante, ó. Então, círculos para representar indivíduos do sexo feminino. Quadrados, indivíduos do sexo masculino, e o losango ou triângulo quando o sexo está indeterminado, tá? Não foi fornecido, ou, como eu falei, aquele caso, né, que a moça está grávida e ainda não fez o ultrassom, tá? Professor, por que você usou 2 vezes aqui? Você usou 2 vezes. Vamos chegar lá. Antes, vem aqui comigo, vem aqui. Aqui eu já tenho um heredograma, eu tenho uma árvore genealógica de uma família que eu representei previamente para destacar algumas coisinhas aqui, tá? Sempre que tivermos assim, um indivíduo do sexo feminino e outro do sexo masculino unidos, assim, lateralmente, por uma linha, lateralmente. Sabe o que isso representa? O que você falou? Casamento? Não necessariamente, né? Na verdade é um cruzamento. É assim, isso aqui é cruzamento. Cruzamento. Até porque, para fazer isso, não precisa casar necessariamente, né? E também porque você viu, você atentou pro detalhe que eu não falei mulher ou homem, eu falei feminino, masculino. Por quê? Em alguns casos, em alguns exercícios, nós cruzaremos cobaias, ratinhos, às vezes galinhas, galinhas. Então, dependendo do exercício, né, são animais diferentes que não o ser humano. Por isso que é um cruzamento, tá? Isso aqui representa um cruzamento, né? Você vai falar o casamento da galinha? Eu sei, tem alguns de vocês que pensaram, mas tem umas que casam, né? Deixa pra lá, maldade sua, tá? Agora, aqui, você tá vendo que do tracinho aqui em cima, do cruzamento, tá partindo esse traço vertical. E o que isso representa? Isso aqui representa anota aí, hein? Descendência. Descendência. Descendência desse casal. Descendência. Presta atenção. Significa que são os descendentes. Porque o pessoal às vezes usa de forma errada, né? Usa de forma errada esse termo. É muito comum, muitas pessoas, já vi muitas pessoas falando, porque eu tenho descendência italiana. E na verdade eu sei que a pessoa está querendo dizer que ela tem ancestrais, que os avós ou bisavós vieram da Itália, ou do Japão, ou sei lá, de um outro país que não o Brasil, né? E a pessoa fala, eu tenho descendência. Não, você não tem descendência. Quando você fala dessa forma, você quer dizer que você tem ascendência. Porque o que está para cima na sua história, o que vem antes, é ascendente. Então, se são seus avós, seus pais ou bisavós que eram italianos, então você tem ascendência italiana. Você não tem descendência, você tem ascendência. Você pode ter descendência? Até pode.
Se tiver um filho italiano, por exemplo. Aí sim, então, por exemplo, o cara tem uma descendência italiana. Mas, como eu falei, né, quando a pessoa quer dizer, eu sou descendente de japoneses, né? Então ele tem ascendência, Mas voltando aqui para o nosso aredograma, tá? Ó, tracinho horizontal aqui assim, tracinho horizontal, cruzamento. Isso aqui é um cruzamento, né? Masculino, feminino, cruzamento. Descendo aqui os filhos, a descendência, tá? Os descendentes desse casal. Particularmente nesse caso, eles tiveram uma filha e um filho, né? Uma filha e um filho, tá? Dependendo do exercício, às vezes, cruzamentos em que a gente vai analisar, por exemplo, a eritroblastose fetal, que estudaremos mais adiante, né? Faz diferença a sequência dos nascimentos, quem nasceu primeiro, quem veio depois, e às vezes tem uma observação, né? Primeiro, segundo, terceiro filho, mas vamos deixar isso para mais adiante. Por enquanto, nós temos aqui um casal, e esse casal teve 2 filhos, uma menina e um menino. E você percebeu a diferença, né? Percebeu a diferença? Que diferença? Ó, e foi de propósito que aqui eu pus uma moça e um rapaz. O tracinho que os une está vindo por cima. Você está vendo, ó? Vem aqui por cima. Então isso indica que esse rapaz é irmão dessa moça. Ele é irmão dessa moça, tá? Ao longo de muitos anos dando aulas de genética, várias vezes já chegaram para mim, professor, e os filhos desse casal? Peraí, não, melhor não. Esses 2 aqui são irmãos. São irmãos. Beleza? São irmãos. Quando vem aqui por cima, está indicando que ele é irmão dela. Tranquilo, tá? Agora, eu aproveitei aqui essa família para já te apresentar algumas outras peculiaridades, né? Por exemplo, esse rapaz, essa moça, esse rapaz casou com uma moça, tiveram um filho, a irmã dele se casou com um rapaz, e olha que interessante, tiveram filhas, 2 meninas, e você notou algo diferente aqui, ó. Ó. Elas têm essa união aqui assim. Isso é diferente do que está aqui, por exemplo, né? O que isso indica? Você sabe o que isso aqui indica? Indica que são gêmeos. Essa é a forma de representar gêmeos, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos gêmeos. Na verdade, gêmeas, né? Porque são 2 moças. Professor, são idênticas ou são diferentes essas gêmeas, né? Podem ser idênticas, podem ser diferentes. Tem como representar isso no heredograma? Tem. Ó, se não tiver nada aqui assim, não tem um tracinho nenhum, é porque são gêmeos diferentes. São os gêmeos que a gente chama de dizigóticos. Veremos isso com mais detalhes mais adiante. Teremos uma aula só para falar de gêmeos, porque eu sei que vocês gostam desse assunto, né? Agora, vou fazer assim, de propósito. Ó, unir essas moças aqui. O que isso significa? Que são gêmeas e monozigóticas. Aquelas gêmeas que o pessoal costuma dizer que são idênticas. Quer dizer, idênticas até onde a genética manda, né? Até onde a genética manda. Porque lembra, a gente depende só dos genes? Não, dependemos do ambiente também. Fenótipo depende do genótipo interagindo com o meio, né? Mas ó, gêmeos, nesse caso aqui, unidas por um tracinho, são gêmeas univitelinas, tá? São as chamadas gêmeas idênticas, se você assim preferir, tá? Eu vou anotar aqui, ó. Nesse caso, gêmeos univitelinos. Se não tivesse esse tracinho, é porque são gêmeos bivitelinos ou gêmeos dizigóticos, gêmeos diferentes, né? Diferentes. Outra peculiaridade, outra coisa que te chamou a atenção aqui nesse cruzamento, né? O que te chamou a atenção? Olha lá, uma das gêmeas se casou com um rapaz aqui e tiveram um filho.
E você notou aqui, ó, o que você notou aqui? Que a moça e o rapaz estão unidos por dois traços, dois tracinhos. Por quê? Ah, já sei, professor, casaram no civil e no religioso. Não é isso, não. O que acontece ali, hein? Olha, presta bem atenção, presta bem atenção. O que está rolando aqui? Ó, na verdade, essa moça, a mãe dela, essa moça que é gêmea, né? Tem uma gêmea idêntica. A mãe dela é irmã do pai do rapaz aqui. Nossa, então na verdade eles são primos. Primos em primeiro grau, são primos em primeiro grau. Então, isso aqui é um cruzamento que a gente chama de cruzamento consanguíneo. Consanguíneo. Por exemplo, nesse caso, são primos. Primos de primeiro grau, poderiam ser primos de segundo grau, né? Então, nesse caso, tá dando para ver bem, né? Porque, ó, de novo, vou te mostrar aqui, ó, presta atenção. Ó, de certa forma, a mãe da moça é irmã do pai do rapaz. Então, ela é tia dele. E o pai dele é tio dela. Eles são primos. Então, temos ali, caracterizou ali um cruzamento consanguíneo. Tá? Às vezes não tem toda essa historinha como eu pus aqui, mostrando, né, que ele é filho quer dizer, o pai dele é tio da moça, né? Então eles só põem o tracinho para indicar que é consanguíneo. Pô, professor, mas isso tem alguma relevância? Tem sim. Por quê? Em cruzamentos consanguíneos, aumenta a probabilidade, aumenta a chance de encontro de certas características genéticas. Aumenta muito a probabilidade do encontro de certas características genéticas, né? Então aumenta a probabilidade de ocorrer certos problemas. Mas não quer dizer que sempre necessariamente que vai casar primo vai nascer com problema. Vai nascer com problema. E isso ocorreria se esse tipo de união ocorresse com frequência, né, em certas famílias. Né? Mas aumenta a probabilidade de ocorrer encontro de certos genes, principalmente genes recessivos. Aliás, agora, ó, lembra que eu falei aqui, ó, usei duas bolinhas, dois quadradinhos, dois assim, dois losangos. Por quê? Porque eu vou fazer o seguinte, ó, lá no nosso heredograma. Quando o indivíduo estiver destacado, por exemplo, nesse caso eu vou fazer assim, achurado, pintadinho de azul. Pintadinho de azul. É porque o indivíduo vai ser afetado por uma determinada característica, tá? Então, os indivíduos marcados são afetados. E os indivíduos que não estiverem marcados, não tiver nenhuma observação, né, não estão pintados, esses indivíduos não afetados, tá? Não afetados pela característica em questão, né? Por exemplo, a característica poderia ser albinismo, poderia ser o albinismo. Aliás, por falar em albinismo, vamos falar de albinismo? Vamos falar de albinismo para usar o heredograma para mostrar algumas coisas aqui. Mas antes de eu trocar a nossa lousa mágica, vamos aproveitar essas informações que já estão aqui na nossa lousa, né? Então, você guardou. A partir de agora, para você, isso é convenção, hein? Círculos, indivíduos do sexo feminino, tá? Feminino. Quadradinhos, sexo masculino. Né? Se tiver nessa forma aqui assim, ou na forma de um triângulo, sexo indeterminado, não foi fornecida essa informação, você vai ter que se virar e calcular a probabilidade de ser homem, ou de ser mulher, ou de ser do sexo masculino ou feminino, certo? Feminino, masculino. Uma união aqui assim, pela lateral, cruzamento,
O que vem aqui para baixo, descendência, são os descendentes. Aqui os filhos, são os descendentes. Quando vem aqui assim, faz assim, é porque são gêmeos. Se estiverem unidos, univitelinos, tá? E se tiver um traço duplo, é porque é um cruzamento consanguíneo. Falou? Falou? Ó, eu vou sair de cena agora pra gente trocar aqui a nossa lousa mágica. Falou? Espera aqui um pouquinho. Então, pessoal, estamos de volta aqui para falar de albinismo. Albinismo, vamos pegar uma característica para usar ali no nosso heredograma. Albinismo, já ouviu falar de albinismo? Albinismo é uma condição genética em que a ausência de produção de melanina. Já comentei com vocês, né, que melanina é o pigmento que dá cor à nossa pele, aos nossos cabelos, aos olhos, né? Se você produz mais melanina, eles serão mais escuros. Se você produzir menos melanina, eles serão mais claros. Agora, no caso do albinismo, aliás, tem mais de um tipo de albinismo, tá? Existe o albinismo chamado albinismo óculo-cutâneo, que é o mais comum, que é um que atinge os olhos, né, por isso óculo, e cutâneo, a pele, né, óculo-cutâneo. A ausência de produção de melanina. Então, como que fica o fenótipo do indivíduo? Ele tem a pele muito clarinha, né, a pele muito clara, fica meio rosada, né, porque o sangue que passa sob a pele meio que transparece, né. Cabelos também muito claros, entre o branco e amarelado, né? E os olhos também extremamente claros, azul, assim, de um azul bastante clarinho, assim, e todas essas características geram alguns sintomas, né? Por exemplo, é óbvio que uma pessoa com praticamente nada de melanina tem que tomar muito cuidado, uma baixíssima produção de melanina tem que tomar muito cuidado com exposição ao sol, né? Todo mundo tem que tomar cuidado. Você está sempre ouvindo falar, né, que quando a gente se expõe ao sol por longos períodos tem que usar protetor e tal, mais ainda o albino, né? Senão ele sofre queimaduras muito facilmente e a longo prazo pode desenvolver câncer de pele, né? No que diz respeito à visão, eles apresentam também uma fotofobia intensa. O que é fotofobia? Né? Sensibilidade à luz. Né? Então eles têm dificuldade, nos casos mais graves, em ficar com os olhos abertos em ambientes muito iluminados ou sob o sol. Né? Então eles têm que tomar certos cuidados, usar óculos escuros, como eu falei, usar protetor solar, evitar se expor excessivamente ao sol. Né? Tem que ter um cuidado redobrado. Né? Então, ausência de produção de melanina, albinismo, e o albinismo é uma condição recessiva. O albinismo óculo-cutâneo, como eu disse, é uma condição recessiva. Olha, aqui eu estou te contando que é uma condição recessiva. O que isso significa? Se o indivíduo for azão, e pode ser tanto azão, como azão, azinho, ele vai ser normal, tá? Azão, e o azão, azinho. São os indivíduos normais. Ele é normal para o albinismo. Agora, se o indivíduo for azinho, a condição recessiva, ele vai ser albino. E aí, nesse nosso heredograma, eu optei, né, por representar assim, os indivíduos que estão achurados em azul são os indivíduos albinos, tá? Indivíduos albinos. E os que não têm nenhuma observação são indivíduos normais. Então, nesse caso aqui, tá fácil de você identificar quem é quem. E o que a gente vai fazer nesse heredograma? Vamos fazer o seguinte, vamos marcar os genótipos, porque nós estamos observando os fenótipos, né? Qual o fenótipo desse indivíduo? Normal, né? Dessa moça, fenótipo normal. Esse rapaz já é um rapaz albino, né?
um rapaz normal, uma moça normal, normal o rapaz aqui também, a moça também, né? Se observar que é aquele mesmo heredograma que eu estava utilizando na luz anterior, né? Aqui, ó, as irmãs gêmeas univitelinas, normais também, né? Uma delas se casou com o primo, que também é normal, mas eles tiveram um filho albino. E lembra que eu estava comentando que em certas condições recessivas, cruzamentos consanguíneos aumentam a probabilidade, né, de ocorrer, de reaparecer certas características na família? É o caso aqui, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Me acompanha. Nós vamos fazer assim. Quando o indivíduo não é albino, ele é azão alguma coisa. No caso dessa moça, é muito provável que seja azão. Porque a frequência desse gene para o albinismo, do gene do albinismo oculocutâneo, na população em geral é de 1 em 20 mil, em média. 1 em 20 mil, uma frequência geralmente baixa, né? Então é mais provável que ela seja azão. Mas ela pode ser azão-azinho também, né? Mas como a gente não tem informação, não deixa azão tracinho. A gente deixa assim, tá? No caso dele, ele é albino, então com certeza ele é azinho. Tá? Agora, os indivíduos normais, aqui nesse caso azão também, ó, não tenho maiores informações sobre a família desse rapaz. Essa moça aqui também, azão traço, ficou em aberto. Agora aqui, ó, azão e azão, porém, no caso de ambos, né, ó, desses irmãos aqui, com certeza eles têm azão o quê? Azinho. Por quê? Os genes a gente sempre recebe, né? No caso de primeira lei de Mendel, que é o que a gente está vendo aqui, né? E genes autossômicos, a gente recebe um do papai, outro da mamãe. E no caso desse pai aqui, ele só pode mandar um gene de que tipo? De que tipo? Só pode mandar gene do tipo azinho. Porque ele só tem azinho. Então ele mandou um azinho aqui e mandou um azinho aqui também. Então com certeza, né, eles são normais porque receberam um azão da mãe, né? A mãe tem pelo menos um azão. Eu até comentei, né? Talvez até tenha outro azão aqui. Talvez tenha outro azão. É mais provável, mas não dá para afirmar com certeza absoluta. Agora, no caso deles, com certeza absoluta, ambos são azão-azinho. Como que chama essa condição mesmo? Comentei na aula anterior. Heterozigotos, né? Ele é heterozigoto, ela é heterozigota, ele é heterozigoto. O pai é homozigoto recessivo, né? O pai é homozigoto recessivo. Agora, as filhas gêmeas são normais. Azão, alguma coisa. Azão, alguma coisa. Certo? Porque são normais. O primo delas e marido de uma delas, né? Também é normal. Azão, alguma coisa. Agora, o que eu posso afirmar com certeza no caso de ambos? Que também são heterozigotos. Você concorda comigo? Por que ambos são heterozigotos? Aqui nós vimos que ele e ela, ou melhor, ela e ele são heterozigotos por causa do pai. Agora aqui é por causa do filho, né? Por quê? Olha, ambos tiveram um filho albino. Para terem tido filho albino, esse filho recebeu um azinho dela e outro dele. Tá vendo? Ó, como eu disse, a gente recebe um gene de cada um de nossos genitores. Um do papai, outro da mamãe. Um do papai, outro da mamãe. Então, olha, nós definimos quase todos... dá para definir mais um aqui, dá para definir mais um genótipo, né? A gente vai deixar em aberto
o dessa moça, como eu disse, é muito mais provável que tenha um outro azão aqui, né? A chance de ter um azinho aqui é de 1 em 20 mil, em média, né? Aqui a mesma coisa, porque eu não tenho maiores informações sobre essa moça. No caso desse rapaz, também. Agora, no caso dessa moça, a gente chegou à conclusão que tem um azinho aqui, tem um azinho aqui também, né? E essa moça aqui é a gêmea univitelina, né? Uma gêmea univitelina, idêntica à irmã. Então, tem um azinho aqui também, porque elas são idênticas, são univitelinas, elas têm o mesmo genótipo. O mesmo genótipo. E olha que eu estava te dizendo, né? Que interessante que quando é um cruzamento entre indivíduos aparentados, né? No caso aqui, consanguíneos, primos de primeiro grau, aumenta a probabilidade, por exemplo, de ocorrer o albinismo. Por quê? Nesse caso, o gene que está vindo daqui, do avô, né? O avô que, aliás, tem a característica que é afetado pelo albinismo nesse caso, né? Passou para o filho, com certeza, passou para a filha, com certeza, né? E aí, os netos dele, né? Os netos dele, primos de primeiro grau, têm grande chance de herdaram o gene aqui, ó, herdaram o gene aqui, e esses genes só se manifestam, como esses genes são recessivos, se estiverem em dose dupla. E eles se reencontraram aqui, ó. Então você viu uma característica que eu também comentei lá na primeira aula, né, que entrou em recesso, né? Por isso é um gene recessivo. Estava aqui nessa geração, pulou duas gerações, essa e essa, né? Ó, a geração do filho, dos netos, e apareceu na geração do bisneto desse senhor. Você viu que interessante? Agora, cuidado. Nem toda característica que é diferente necessariamente é recessiva, tá bom? Nem toda característica, nem sempre o que está marcadinho aqui é o recessivo. Não, nem sempre o que está marcadinho aqui é recessivo. Nesse caso é. Nesse caso eu te dei a informação, eu falei do albinismo e disse que esse albinismo é recessivo. Eu disse isso para você, tá? Eu disse. Então você sabia que os indivíduos que estavam marcados aqui eram recessivos, azinho, azinho. Mas nem sempre. Cuidado. O pessoal tem mania de achar que, professor, o que está marcadinho é recessivo. O que está marcadinho é recessivo. Nem sempre. Pode ser dominante. E outra coisa que o pessoal confunde às vezes. Professor, então o que é mais raro, o que é mais incomum é recessivo, certo? Não. Às vezes uma característica incomum e rara pode ser dominante. Você quer ver um exemplo? Eu vou te mostrar um exemplo, tá? Então eu vou sair da frente dessa lousa mágica que eu preenchi aqui, que nós vimos o exemplo do albinismo, e vamos analisar uma outra característica, tá? Uma outra característica. Tô saindo de cena, hein? Oi, e aí pessoal, estou de volta para dar aquele exemplo que eu estava comentando, que nem sempre a característica mais rara necessariamente é a recessiva. Nem sempre. Olha só o exemplo que eu peguei aqui. Polidactilia. Já ouviu falar? Nunca ouviu falar de polidactilia? Não? Biologia não é difícil, é só saber grego, não é? Lembra, poli são vários, muitos, vários. E dáctilos? Dáctilos, dedos. Dáctilos são dedos. Então, polidactilia, vários dedos. Professor, eu tenho vários dedos. Eu sei que você tem vários dedos. Mas quando a gente fala polidactilia, nós queremos dizer mais que o normal, mais do que 5 dedos em cada mão ou pé. Mais do que 5 dedos. Isso é polidactilia, né? Polidactilia. E olha só, pasme, veja aqui, polidactilia. Tá vendo aqui o exemplo dessa família? Polidactilia não é a condição mais comum, é uma condição mais rara, né? Você tem mais que 5 dedos? Creio que não. Você deve ter 5 dedos em cada mão.
sei lá, de repente você tem polidactilia, né? Você pode ter um dedinho, a gente fala extranumerário. Já viu? Nunca viu polidactilia? Ah, vamos passar umas imagens. Tá vendo aí? Olha aí, imagens de polidactilia. Agora, ó, vem aqui, acompanha comigo. Esse aqui é o exemplo clássico de quando o cara não te diz se a herança é dominante ou recessiva. Como que você vai saber se a herança é dominante ou recessiva? Olha que legal. Você vai procurar um casal como esse. Esse qual? Com polidactilia? Não necessariamente, mas assim, ó. Polidactilia, você tá vendo? Papai tem, a mamãe tem aqui também, e os dois filhinhos não. Pode isso, professor, mas pode isso. Pode isso, Arnaldo. Como? Pode. Ó, vamos testar as hipóteses. Você tá achando que não, porque você acha que tudo que é raro é recessivo. Então você tá pensando assim, polidactilia deve ser recessivo, né, meu? Então esse cara aqui, ó, é azinhazinho, ó. Ele é azinhazinho. Aí essa mulher aqui é azinhazinho, ó, tá vendo? Aí, quem é normal é azão. Mas pode isso, Arnaldo? Como? Azinho. Quem mandou esse azão? Quem mandou azão aqui também? Não pode. Não. Então nós testamos essa hipótese de ser recessivo e vimos que não dá. Aqui não dá. Então vamos testar a outra possibilidade. Polidactilia ser dominante? Será que pode? Olha só, me acompanha aqui, ó. Ó só. Se polidactilia for dominante, olha só. Você bota um azão aqui, você põe um azão aqui. Então, ter 5 dedos, só 5, né? Dedos em cada mão é recessivo. Azinho. Se você tem 5 dedos em cada mão ou pé, você é recessivo. E aí pode, né? Porque pode ter um azinho aqui, cada um manda um azinho. Então se liga, Goiaba, se liga. Presta atenção. Essa observação super importante. Ó, sempre que você tiver um casal assim, pais iguais, filho diferente, a característica do filho é recessiva. É sempre se a gente vai falando de primeira lei de Mendel e genes autossômicos. A gente vai esclarecer isso mais adiante, tá? Mas anota aí, ó. Anota que isso é importante. Super, hiper, duper, ultra, giga, plaster, master, importante. Pais iguais. Iguais, você entendeu o que eu quis dizer, né? Com o mesmo fenótipo. Com filhos ou filho diferente. A característica de quem? Do filho é a recessiva, sim, pais iguais com filho diferente. A característica do filho é a recessiva. Sim, pais iguais com filho diferente. Pais iguais, filho diferente. A característica do filho é a recessiva. Ó, anota. Pais iguais, com filhos diferentes. Com filho diferente. A característica do filho é a recessiva. A do filho é a recessiva. Não esquece, Goiaba, não esquece. Pais iguais com filho diferente. A característica do filho é a recessiva. Falou? Valeu? Um abraço. Essa aula de hoje foi pesada, né? Muita matéria. Você anotou tudo aí? Isso aqui principalmente? É isso aí. Falou. Valeu, pessoal. Não se esqueça. Dá um like, que eu fiquei até cansado, né? Dá um like. Compartilha. E nem vou pedir para você se inscrever, que eu tenho certeza que você já é inscrito no nosso canal. Falou? Valeu. Tchau.